Sociedade Digital. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Você que está conosco hoje vai desvendar os mistérios do mundo das foodtechs. Vamos começar falando sobre um tema importantíssimo. O que é que está acontecendo neste mercado que faz com que você, com alguns poucos toques na tela do celular, tenha direto na sua casa, no seu escritório, onde quer que você esteja, as suas compras em restaurantes, em supermercados, farmácias e afins. A gente tem algumas referências nesse mercado e talvez a maior delas aqui no Brasil seja o iFood. E é justamente sobre um pouquinho do que eles vão tentar desvendar muito, mas eles guardam alguns segredos ali, as 7 chaves, né? Vamos tentar entender para onde caminharemos do ponto de vista da inovação, de novos recursos e tecnologias que vão estar disponíveis para que você continue conseguindo fazer seus pedidos sem dor de cabeça para poder comer ou receber qualquer outro tipo de produto na sua casa. E aí quem vai me contar essas novidades aqui no Sociedade Digital é o Thiago Cardoso, que é diretor de dados e inteligência artificial no iFood. Thiago, obrigado pelo teu tempo, por estar aqui com a gente na Jovem Pan. Muito obrigado a vocês, é um prazer estar aqui hoje. Bom, eu falei sobre o fato de o iFood ser referência e de fato é, né? Vocês acabam sendo alguns indutores de novidades que o mercado acaba abraçando, são estímulos para algumas startups que nascem, talvez com a mesma motivação, com o mesmo princípio de vocês lá atrás, e movimentam o mercado numa direção que eu acho muito bacana, que é de conseguir, dentro de um setor em que talvez as coisas já estejam muito bem resolvidas, porque vocês conseguiram facilitar e simplificar lá atrás as vidas das pessoas com um mecanismo muito simples, que empodera o consumidor em um processo que antes era cheio de atritos e ruídos, vocês conseguem trazer novidades, conseguem colocar novas tecnologias a serviço dessa solução simples e fazem isso de maneira a mostrar que é sempre possível fazer mais e melhor. Eu acho que esse é um espírito muito bacana. Os executivos do iFood, assim como você, em todas as falas, manifestam isso de maneira muito positiva. E eu acho isso muito bacana. E aí eu quero te ouvir sobre o seguinte, Thiago. Vocês já fizeram muita coisa, já apresentaram novidades, algumas vocês engavetaram, imagino eu, porque elas não deram certo e faz parte do jogo. Outras vocês incrementaram e elas já não são iguais ao que vocês mostraram na prancheta. O que mais falta fazer? O que vocês estão mirando para os próximos passos? Realmente, inovação é algo bem forte na cultura do iFood. A gente, inclusive, chama isso de jet ski. Então, você falou assim, algumas ideias não foram para frente e isso faz parte da nossa cultura. A gente tem um jet ski, né? Porque o iFood é um grande transatlântico. Então, a gente pega alguns projetos, algumas ideias que a gente quer pilotar de forma mais rápida, mais dinâmica, e a gente constrói esses jet skis e experimenta com várias ideias diferentes, e tem vários vindo aí ainda, né? Então, quando a gente olha para o mercado de food delivery, a gente vê que integrar com o salão do restaurante ainda é algo super relevante, não só ter o mundo digital, mas também levar essa experiência do iFood, que é tão conveniente também para dentro do salão do restaurante. E tem várias iniciativas aí, por exemplo, a gente tem uma máquina para o restaurante de pagamento, que a gente chama de maquinona, e o que ela faz é ajudar o restaurante a vender mais. Então, a gente ajuda ele a levar mais clientes para o salão também, não só dentro do mundo digital, né? Além disso, obviamente, a gente tem explorado muito inteligência artificial, já é algo muito forte dentro do iFood. A gente começou uma jornada de dados IA em 2018, mas em 2022 veio a IA generativa que dá uma... Bagunçou todo o coreto. Exato, dá uma bagunçada no cenário de IA e muda completamente o que é possível fazer, né? Então, a gente tem explorado bastante também novas experiências que agora a gente consegue construir por conta dessa tecnologia, sabe? Desde novas formas de fazer um pedido. Por exemplo, ao invés de ter que construir uma lista de compras, eu falo assim, olha, eu quero os ingredientes para um bolo de cenoura. E eu já tenho isso construído dentro do aplicativo para mim. E a gente tem, inclusive, construído a nossa própria
LLM para poder trazer os dados que a gente tem de e-commerce, de comportamento de compra, para dentro dessa LLM e ter também as nossas IAs mais eficientes para resolver as nossas tarefas do dia a dia. Vislumbrando em algum momento convertê-la em uma persona, quase um concierge nesse processo de compra ali da própria experiência do usuário? Exato. A construção de agentes e concierges, ela faz parte disso. A gente tem uma experiência que a gente está liberando agora aos poucos para os nossos usuários, que é justamente uma forma diferente de encontrar comida dentro do iFood. Então, imagina o seguinte, eu pego um aplicativo e falo, olha, eu tenho um jantar hoje para 2 pessoas, um jantar romântico. O que você me sugere aqui perto da minha casa? E aí esse concierge vai te ajudar a tomar essas decisões. Mas não num nível de interação, por exemplo, a Alexa, que é quase uma entidade, uma eminência parda dentro das casas ali. Vocês vislumbram isso ou não? Fica por essa interação em que o app ainda ele está adiante de qualquer outra figura? Uma das grandes transformações que a IA generativa trouxe é justamente a mudança da expectativa das pessoas em relação à interface. Então, acho que é natural que aconteça alguma transformação na forma como a gente utiliza sistemas de tecnologia no geral, né? É igual quando o Google surgiu. Todo mundo teve que reaprender a buscar na internet. E o que a gente está vendo agora é a mesma coisa. As pessoas estão mudando as expectativas que elas têm em relação à interação com sistemas digitais. Isso é muito bacana. Deixa eu dar andamento a essa nossa conversa aqui, mas antes eu quero trazer... Ele não conseguiu estar conosco aqui, Thiago, ao vivo. As agendas não bateram desta vez, mas ele fez questão de deixar perguntas aqui para você, para ele participar dessa nossa conversa, que é o meu amigo André Miceli, de quem estou saudoso, porque faz tempo que não trocamos aqui ideia neste Sociedade Digital. Mas diga lá, André Miceli, o que é que você quer saber aqui do Thiago? Carlos Aros, bom estar aqui novamente, estava com saudades, já estou de volta aí ao estúdio da Jovem Pan. Enquanto isso, a gente vai por aqui. Quero perguntar para o Thiago o seguinte: o processo de inovação é permeado de tentativa e erro, de MVPs, enfim, uma série de técnicas e processos que estão intimamente ligados ao erro, às falhas. A inovação é, acima de tudo, uma estrada de curvas sinuosas cheia de falhas. Thiago, como dá para inovar lidando com as falhas com uma base de usuários tão grande quanto a do iFood? Quais são as estratégias? Existem técnicas diferentes e modelos diferentes de rollout, de avaliação, de aderência das funcionalidades que vocês imaginaram, das hipóteses que vocês têm. Conta como funciona um pouco desde que a ideia surge até ela chegar implementada para todo mundo. É o jet ski no estaleiro depois quando vocês soltam ele na água. Exato. Tem um conceito que a gente fala muito dentro do iFood, que é o de ambidestria, que ao mesmo tempo que você tem que tocar a sua operação e o seu dia a dia muito bem, você tem que reservar espaço para olhar para as novidades, para o que tem aí, para as novas possibilidades. E o jet ski é a nossa forma de fazer isso. Então, a gente separa um time pequeno, começa a validar a ideia e conforme a gente vai vendo que essa ideia funciona, a gente aumenta o investimento e aumenta também o rollout e o tamanho do público que vai ver aquela nova ideia, aquele novo experimento, né? Dentro do aplicativo, dentro da página de perfil, a gente tem inclusive um lugar que é o laboratório de experimentos. E a gente coloca ali vários desses testes que a gente está fazendo para as pessoas que estão interessadas em testar. Agora, como que é esse... Óbvio, né? Quando a gente faz uma comparação entre o iFood, por exemplo, e, sei lá, uma multinacional do setor de alimentos, talvez, ou, eventualmente, até uma cadeia de fast food. Na premissa e na origem como cultura, vocês estão setados para aquilo que naturalmente faz parte da vida e do dia a dia de uma startup. Embora vocês tenham crescido muito e a companhia hoje seja gigantesca, talvez no DNA, o core de vocês ainda seja muito fortemente a visão e a mentalidade de uma startup, né? Errar rapidamente para que eu consiga encontrar a partir disso um insumo para poder entregar o resultado, que é isso que você está colocando. Mas hoje, com a companhia do tamanho como ela está,
Quais foram os desafios para manter esse espírito e esses processos para garantir que a inovação tracione lá dentro, sem fazer com que esse se torne um gargalo? Porque essa é a dor das grandes empresas, das empresas tradicionais. Eles dizem, não, precisamos inovar. A gente acompanha, né, na Technology Review, através do Innovative Workplaces, a gente acompanha as jornadas das empresas, e o próprio iFood já foi avaliado, já foi, inclusive, ficou entre as 20 empresas mais bem qualificadas e ganhou lá a chancela e etc. Mas o que a gente percebe dentro da jornada de algumas empresas, sobretudo aquelas que ficam mais para trás, né, vislumbrando ganhar a chancela em algum momento, é que existe uma dicotomia entre a vontade de inovar e como incluir isso dentro dos processos de maneira orgânica na companhia. Quando vocês cresceram, as tais dores do crescimento, de alguma maneira, se colocaram em oposição a esse espírito de inovar? Então, eu acho que o grande segredo do iFood é a cultura dele. A cultura é muito forte. Um dos pilares da cultura do iFood é justamente inovação. E cultura lá dentro é inegociável. Então, as pessoas que estão dentro do iFood, elas compartilham dessa cultura, elas compartilham dessa visão, e isso faz com que as coisas aconteçam no dia a dia de forma muito mais fácil. Mas não houve um momento em que você disse assim, poxa, aqui a gente encontrou... Tem algum case que você diga assim, poxa, aqui a gente encontrou dificuldade para manter esse modelo ou não? É algo muito natural? Não, eu acho que é muito natural. Assim, é algo tão presente no dia a dia que não acontece esse tipo de problema. Muito legal. O André deixou mais uma pergunta para você. Vamos ouvir? Vamos. Tiago, uma outra questão que é claramente muito relevante para vocês é a logística. Logística é o ponto central de vários negócios e talvez esteja ali na interseção dos pilares fundamentais da operação de vocês. Como é o suporte tecnológico ao processo de logística do iFood e aonde ele está inserido no modelo de desenvolvimento de vocês? Boa. Bom, logística é uma parte super importante do iFood, do que a gente faz, obviamente. E a gente tem muita inteligência artificial dentro do iFood como um todo e na logística também não é diferente, né? Hoje a gente conta com mais de 170 modelos proprietários de inteligência artificial que estão em toda a jornada do cliente, né? Desde personalização, prevenção à fraude, a forma como a gente faz as nossas comunicações com o cliente até em logística. Então, pegando o exemplo de logística, quando chega um novo pedido, a gente tem que saber o momento certo de enviar um entregador para o restaurante para ele não ter que esperar lá muito tempo e você em casa também não ter que esperar pelo seu prato muito tempo. Então, qual que é o momento ideal para a gente mandar alguém? Com o modelo de IA, a gente prevê e estima qual que é o melhor momento para enviar esse entregador para poder fazer essa entrega no melhor momento possível. Então, essa é uma forma. O risco seria ele chegar cedo demais e vocês perderem entregadores em outras entregas. Exato. Ou ele chegar tarde demais e o prato ficar esfriando lá e antes de chegar fresquinho para quem pediu. Basicamente é isso. Exatamente. Então, é uma forma da gente enviar no momento certo para nem gastar o tempo do entregador, nem deixar a pessoa esperando dentro de casa. É uma das formas que a gente usa IA para logística. O próprio roteamento logístico ali também tem muita inteligência, né? Para poder saber como que eu faço a alocação dos pedidos para os entregadores, para os restaurantes, para as pessoas. Então, pegar esse sistema todo e equilibrar e fazer as entregas da forma correta é totalmente baseado em tecnologia, né? Não teria como ser feito de outra forma. Agora, é muito interessante quando a gente discute esse tema da logística, porque ela é, sem dúvida nenhuma, o ponto nevrálgico da operação de vocês. É garantir a entrega no fim do dia. Entrega é 100% a logística. Só que no caso de vocês, isso está travestido desde a origem de um cuidado, de uma curadoria que visam a experiência do cliente, né? Eu dizia no início, logo que eu tive o primeiro contato com o iFood, que vocês eram a materialização do empoderamento do cliente. Porque se havia em algum momento, em priscas eras, quando as pessoas ainda pegavam o telefone para fazer uma ligação e pedir uma pizza em casa, isso aconteceu, isso existiu em algum momento. Você nem sempre foi lá no aplicativo para pedir o seu delivery. Você pegava o telefone, ia numa gavetinha infernal cheia de panfletos num canto da sua sala,
ficava olhando todos aqueles panfletos intermináveis para saber qual você queria, escolhia, ligava no restaurante, fazia o seu pedido e qual não era a sua surpresa quando ele chegava errado. E aí aquela reclamação, ela ficava escondida numa ligação telefônica entre o cliente e o restaurante. Não havia intermediário, o único confidente desta história era o telefone, não é? E se o restaurante estivesse disposto a oferecer um bom atendimento e ser cuidadoso com o cliente, ele reverteria a situação. Se não, muito que bem, escolha pedir em outro lugar. Era basicamente isso. Esse empoderamento que o iFood trouxe, a partir de um sem número de métricas, a possibilidade de avaliar lá com as estrelinhas o restaurante, os comentários e os feedbacks abertos sobre problemas, tudo isso empoderou o usuário. Ou seja, não é simplesmente o processo logístico, é o cuidado com a melhor experiência dentro deste processo, em que vocês vão buscar algo para alguém e entregar do ponto A ao ponto B. Esse aspecto da customização, da personalização, da melhor experiência, hoje ele se materializa de que maneiras para vocês? Porque hoje vocês têm, antes talvez não, no início, quando eu relato esse primeiro momento, mas hoje vocês têm dados sobrando sobre essa relação entre cliente e restaurante, cliente e entregador. Como é que isso se materializa em melhorar a experiência do consumidor? Eu vou até trazer outros aspectos, que é o seguinte, a gente tem 3 pontas no nosso ecossistema, né? A gente tem os entregadores, os nossos parceiros e o nosso consumidor. E a gente tem um compromisso muito forte de fazer esse ecossistema evoluir como um todo de forma saudável e boa para todas as pontas. Então, quando a gente tem os dados para poder tomar essas decisões e tem os sistemas de IA, a gente consegue fazer isso de forma eficiente para todas as pontas. Então, vou dar um exemplo. A gente tem o iFood Pago, que é o nosso braço de fintech dentro do iFood. E dentro do iFood Pago, a gente dá crédito para o restaurante. Por que a gente consegue dar crédito para o restaurante? A gente conhece a operação dele, sabe que ele está dentro do iFood, que é um restaurante legítimo, que funciona ali dentro. Então, a gente tem a possibilidade de entregar crédito para restaurantes que talvez não tivessem crédito em outros players, em outros bancos ou por outras vias. Então, essa é uma forma que a gente consegue trazer isso, né? Para o consumidor, a gente tem personalização. Então, quando ele entra no aplicativo, o aplicativo já se molda ali pensando nele, como dos pratos que ele gosta, as cozinhas que ele gosta e assim por diante. Então, assim, quando a gente olha para esse ecossistema, o dado acaba trazendo benefício em todas as pontas. Vocês, evidentemente, têm um trabalho gigantesco do ponto de vista, não só de segurança, mas do ponto de vista de tratamento desses dados. Sim. Porque o grande desafio não é obter os dados, mas é lidar com a qualidade dessas informações. Sim. Vocês têm uma base gigantesca de usuários, uma base gigantesca de empresas que operam por meio da plataforma, uma base gigantesca de entregadores. Então, tudo isso gera, entre outros aspectos, muita informação. Qual é o desafio hoje para vocês, para essa gestão de dados? Porque a gente evoluiu da ideia né, do Big Data e Analytics e etc. E a IA, de novo, jogou essas caixinhas para o alto e misturou tudo. O que hoje é mais preponderante para vocês ao fazer a mineração desses dados e o tratamento correto? A jornada de dados do iFood, ela começou cedo, ela começou em 2018. Então, a alta liderança do iFood fez uma viagem para a China, viu que lá IA, dados, já era uma realidade. Quando eles voltaram, eles falaram, olha, a gente precisa rever aqui a forma como a gente opera, como a gente funciona. Então, em 2018, a gente estruturou a nossa parte de dados, nosso data lake, a governança. Então, como esses dados podem ser processados, que tipo de dado pode estar nesse data lake, como que é a forma de acesso desses dados. E a partir de então, esse processo foi amadurecendo. Então, assim, a gente hoje tem um lake que é bastante maduro e o processamento de dados totalmente conectado ao LGPD e a forma como esse dado pode ser tratado, né? E tem algumas medidas práticas, vou dar um exemplo. A gente tem dentro do nosso sistema agentes que monitoram o tempo inteiro se tem algum tipo de dado transitando em algum serviço que não deveria, isso gera um alerta. Então, a gente tem um sistema de dados bem maduro ali dentro. E aí, como é que isso se conecta à ideia
se a gente pode chamar dessa maneira, o Open Delivery. Porque eu acho que esse é um caminho natural para vários segmentos, essa integração, as APIs e afins, porque também isso melhora a experiência do usuário, isso de alguma maneira impacta o ecossistema, estimulando concorrência e um sem número de aspectos. Qual que é a visão de vocês sobre esses modelos e como isso se conecta a outras iniciativas? Por exemplo, a questão de ter uma wallet, de você conseguir ampliar os nichos em que vocês operam. A gente já tem integrações e APIs que são abertas para o mercado, né? Construir ferramentas para o restaurante. Tem vários outros sistemas que rodam em cima... Com base das APIs do iFood. Então, isso já é uma realidade para a gente tem algum tempo, né? E quando a gente olha para essa visão de ecossistema, eu acho que várias coisas que são habilitadas está um pouco naquilo que eu falei. Por exemplo, no iFood Pago, que a gente tem a possibilidade de dar crédito. E tem outras aplicações também. Deixa eu pensar aqui em mais uma. A própria Maquinona, que eu citei anteriormente. Sim. O que é interessante da Maquinona? Quando a gente leva ela para dentro do restaurante e ele começa a usar o ferramental que a Maquinona traz, a gente começa a levar os clientes do iFood, do mundo digital, para o salão também. Então, a gente viu o restaurante que aumentou em 40% as vendas quando começou a usar esse sistema. Então, é o ecossistema do iFood ali, que tem a parte financeira, a parte do delivery, e aí não só de comida, mas de mercado, farmácia, pets e várias outras coisas que fazem esse ecossistema todo funcionar. Hoje, quando a gente pensa também sobre a ótica do processo de inovação e etc., não dá mais para segregar as companhias, como o iFood, por exemplo, em caixinhas e dizer que vocês são uma companhia que opera única e exclusivamente no segmento de food tech. Já não é mais isso. Porque, de alguma maneira, vocês também são fintech, de alguma maneira, vocês estão operando em diversas frentes. Esse é um processo natural. Sim. É um caminho sem volta, portanto. Eles barram ainda em desafios regulatórios, questões de mercado, para que vocês consigam inovar nessas frentes? Algumas frentes, sim, tem as discussões regulatórias, são naturais por estar movendo uma nova pauta ou abrindo um novo caminho, né? Então, pode acontecer, mas a gente lida bem com isso. Faz parte do processo, faz parte da inovação, faz parte do desenvolvimento desses produtos. Me dá um exemplo de como essa burocracia regulatória impede. As entregas, a gente estava falando há pouco aqui antes de começar a gravar, sobre as entregas com drones versus os robozinhos, né? Os veículos ali autônomos. O drone implica em um sem número de questões que envolvem a ANAC, Força Aérea, você tem ali um punhado de olhares sobre. Exato. É mais difícil alavancar um processo como esse do que, como, por exemplo, com o veículo que se move terrestre. Um tipo de inovação que está na fronteira acaba tendo esse desafio regulatório também, que é o caso do drone, né? Quando a gente fala da ADA, que é a entrega automatizada com o robozinho, a gente já consegue operar ele e hoje a gente está operando a ADA em 5 lugares diferentes, a gente já tem 5 ADAs operando aí, espalhadas pelo Brasil. E aí a gente precisa olhar para frente, né? Você trouxe alguns exemplos aqui de futuro e tal. O que hoje dita a regra desse mercado e o que para vocês hoje é um checkpoint importante, pensando, por exemplo, e não pode ignorar, novos entrantes, outros players que já estão fazendo movimentos e anúncios, vamos entrar no mercado brasileiro, aquela coisa toda, uma mudança de perfil do consumidor, né? A gente tem novas experiências, uma nova dinâmica que chega e tal. Qual é a próxima fronteira? Bom, a gente tem olhado muito para a inteligência artificial, claro. Os últimos avanços que a gente teve com o IA, eles mudaram bastante o jogo, criaram novas possibilidades de produto, novas possibilidades de experiência. Então, é algo que a gente tem explorado bastante. A construção de agentes, como que a gente faz um atendimento melhor e mais personalizado para todos os nossos parceiros, clientes, entregadores. Então, isso faz parte também do que a gente tem olhado bastante. E é um pouco do que eu falei, que as novas tecnologias elas estão mudando a forma como a gente interage
com tecnologia, como a gente interage com sistemas. E isso, assim, vai ser um impacto, vai acontecer, e a gente tem que entender como que toda a tecnologia vai se posicionar nesse novo cenário. Eu me lembro que há algum tempo atrás eu conversava com o Diego Barreto. Aqui neste Sociedade Digital, não era neste estúdio, nós fazíamos no outro estúdio, mas eu e o André conversávamos com ele. Não sei se talvez estivéssemos ali no próximo período pandêmico ou qualquer coisa do gênero, mas eu me lembro que nós discutíamos o desafio de mão de obra e capacidades e habilidades específicas para a gente poder alavancar. De lá para cá, muita coisa mudou. Uma dessas coisas que mudou foi a chegada, você mesmo colocou, da IA generativa. Ela exige conhecimentos específicos, ela traz um nível de complexidade pela intersecção que ela promove entre tecnologias e segmentos e afins. Hoje, para vocês, dentro de casa, como é a busca por mão de obra? Ainda é um desafio? E digo isso porque talvez vocês não sejam um caso isolado. Os dados aí das associações que representam as empresas de tecnologia mostram de maneira assustadora a falta de profissionais qualificados. Sobram vagas e faltam profissionais, ou hoje vocês estão no 0 a 0? Eu diria que ainda é um desafio, mas não só pela questão técnica, mas como eu falei, o Diego deve ter falado também, que cultura é muito importante dentro do iFood, tem um peso muito grande e inegociável. Então, é encontrar uma pessoa que não só seja muito boa tecnicamente, mas como ela também tenha essa cultura compatível com a cultura do iFood. Mas, de fato, a gente está vendo uma mudança grande do perfil que é demandado das pessoas, né? Agora, trabalhar com esses sistemas de IA não é mais uma opção. Ela é uma necessidade para todo mundo e não só as pessoas de tecnologia, né? Então, assim, esse upskilling, né? Buscar esse novo conhecimento vai ser algo necessário para todo mundo também. Agora, vocês fazem um processo grande de capacitação dentro de casa. É quase como uma universidade iFood com recorrência para esses profissionais. O que mudou de quando vocês iniciaram esses processos para cá, na forma ou no que ensinar, ou nada mudou? Não, eu acho que sim. A gente vai adaptando às novas tecnologias, às coisas que vão surgindo. Os temas mudam também. Então, por exemplo, quando a gente começou a nossa virada para ser uma empresa muito direcionada a dados, lá em 2018, todo o time do iFood foi treinado para escrever consulta SQL, para programar as consultas ali dentro do nosso Data Lake. E é todo mundo mesmo, assim, do tipo, o time jurídico fazendo suas consultas para buscar a informação que ele precisava para poder fazer a gestão. Então, o iFood, ele faz essas mudanças grandes junto com esse treinamento junto também. E envolve todo mundo. Exato. Então, agora, em 2020, final de 2022, começo de 2023, a gente fez a mesma coisa para a generativa. Então, todo mundo dentro do iFood tem que aprender a usar isso aqui. A gente tem a nossa ferramenta interna, que roda dentro do nosso Slack, que é como se fosse o nosso chat GPT ali interno, e o iFood inteiro usa. O time interno que desenvolveu. Não, esse a gente desenvolveu em conjunto com a Prozos. Mas quando a gente olha para essa ferramenta, hoje mais de 95% do iFood usa. Então a gente está falando de uma empresa de 8 mil pessoas e que quase a empresa inteira usa essa ferramenta de IA internamente. Então esse é o poder da cultura e da mudança dentro do iFood. Bom, falamos sobre muita coisa, dava para a gente seguir aqui pelo menos mais uma hora fácil de conversa. Mas o tempo é cruel conosco e eu preciso, então, agradecer o Thiago Cardoso, diretor de dados e inteligência artificial no iFood, por essa conversa, uma aula para a gente entender um pouco por onde caminhamos. Está claro que não existe alternativa que não esse mergulho profundo nessa coisinha chamada inteligência artificial generativa. Ela é uma virada de chave, ficou claro aqui em todas as respostas, de alguma maneira nós passamos por ela, né? E a expectativa de entender qual será
a próxima novidade. A gente fica aguardando você vir contar aqui, tá bom? Entrem lá no Laboratório de Experimentos. Como que é? Deixa o endereço para a turma, então. Dentro do perfil, no aplicativo, tem uma abinha lá que é Laboratório de Experimentos. Você pode embarcar nas novidades, exato, como um beta mais tester. Cedo, exato. Muito bom. Então, se você é ansioso, isso é bom para os ansiosos. Você entra lá, você vai testando. E é bom que o teste ajuda eles a aprimorarem a ferramenta. Thiago, obrigado demais pelo teu tempo aqui. Foi um prazer receber você. Já está mais que convidado para voltar. Muito obrigado. Foi um prazer participar. E eu quero me despedir de você, dizer que na semana que vem tem mais Sociedade Digital. A gente vai se encontrar em algum momento aqui da programação da Jovem Pan, na TV, no rádio ou nas nossas plataformas digitais. O meu convite para que você, junto comigo, desbrave esse mundo maravilhoso da tecnologia. A gente se encontra então na semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Sociedade Digital. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.